Provérbios 18, versículo 20. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Amém, Senhor nosso Deus. Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 5 de setembro de 2024. Deus pôs no meu coração a sua palavra, aqui no livro de Provérbios, capítulo 18. A morte, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Do fruto da boca de cada um. A gente se alimenta das nossas próprias palavras. Foi o que o Senhor Jesus disse, certa vez o interrogaram sobre lavar as mãos, e ele falou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Isso contamina o homem, porque da boca sai, a boca fala do que o coração está cheio. E então saem palavras ali. O Senhor Jesus descreve que saem homicídios, adultérios, mentiras e tantas coisas ruins, se o coração estiver cheio destas coisas. E aqui ele diz que do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. O que a gente semeia em palavras, a gente colhe também. Se vivemos, por exemplo, só praguejando, xingando, reclamando, isso não dá certo, onde está Deus na minha vida? Assim se encontrava o povo hebreu no deserto, murmurando. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10, não murmureis como eles murmuraram, e num só dia morreram 23.000. Murmuravam. A murmuração é um sintoma de incredulidade. E eles murmuraram tanto, reclamaram nas suas tendas, na sua solidão, reclamaram de Deus, se revoltaram contra Deus. Quando os espias foram espiar a terra, 10, parece que a maior parte deles ali reclamaram, se enfraqueceram ali vendo os gigantes, mas Josué e Caleb não, nós vamos vencer. Então da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Digo fraco, sou forte. Digo fraco, sou forte. Eu sei que meu Redentor vive. Posso estar abatido, padecer necessidade. O apóstolo Paulo dizia, tudo posso naquele que me fortalece, naquele que vai adiante, naquele que vai à frente, que toma um caminho, que abre o mar, que dá uma direção, que entra com providência, que abre a nossa mente, ilumina a nossa mente. Como Deus mostrou, o Senhor Jesus mostrou para os discípulos, lança a rede nesse lado. Lançai a rede desta banda. E sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo, sobre a palavra dele, Pedro lançou as redes e apanharam peixes. Pescaram o que à noite não havia pescado. Ali eles apanharam um peixe. Então, se vivemos praguejando, duvidando, como aquele homem que duvidou que o profeta, Deus ia fazer uma multiplicação, ia enviar carne, alimento para o povo, ele falou assim, você vai ver, mas não vai provar, por causa da incredulidade, por causa da reclamação, da murmuração, os pensamentos negativos, palavras negativas, isso destrói. E isso traz fracasso na vida.
Eu conheci uma pessoa que dizia para mim assim, certa vez, ele já não vive mais. Ele partiu dessa terra. E ele falava para mim, olha, eu tive 3 carros, acho que era 2 ou 3 carros. E eu comecei, meu carro deu um problema, começou a quebrar e eu comecei a praguejar. E eu xingava esses carros, amaldiçoava, praguejava. Eu perdi todos eles. Tudo que eu tinha eu perdi. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. E ele vivia reclamando, ele disse para mim que vivia reclamando, praguejando e perdeu tudo. Então, se vivemos reclamando, praguejando, ao invés de esperar em Deus, ao invés de dizer, digo fraco, sou forte, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é fé. Como os 3 hebreus, se o Senhor quiser, se Deus quiser nos livrar, ou não quiser nos livrar, fique sabendo, ó Rei, que nós não nos encurvaremos diante da estátua do Rei. O Senhor nos livrará. Certa vez eles disseram isso. O Senhor nos livrará. E Jó dizia também, eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó disse pela sua boca, ele confiou no Senhor em suas palavras, eu bem sei que meu Redentor vive, mesmo doente, com tumores, sem amigos, ou os 3 amigos que foram lá para acusar ele, nem a sua esposa suportava o seu hálito, todos abandonaram ele, mas ele confiava em Deus. E o mais importante desta passagem na vida de Jó, meus irmãos, está lá em Jó capítulo 1 e 2, que Jó não pecou com os seus lábios e não atribuiu a Deus falta alguma, culpa alguma. Ele não julgou Deus, não condenou, não lançou sobre Deus, dizendo que Deus era culpado da sua enfermidade. E diz a palavra de Deus que ele não pecou com os seus lábios. Ele guardou os seus lábios. Enquanto o ímpio estiver diante de mim, enfriarei os meus lábios. A minha língua não transgredirá. O que pensei, a minha língua não transgredirá, não vou dizer. Eu estou passando por provação, por luta, por adversidades, mas eu não vou pecar com a minha boca, eu vou confiar em Deus. Eu vou dizer, sou forte porque Deus é que me faz forte. Eu vou dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir em glória todas as minhas necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, palavras de fé, de confiança. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio, quieto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aguardar em silêncio a salvação do Senhor, a providência de Deus. Então, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Eu vou me fartar daquilo que eu estou produzindo com os meus lábios. Se eu estiver reclamando, praguejando, amaldiçoando, eu vou receber tudo isso. Ao invés de eu receber as dádivas de Deus, eu vou receber só provas, só tribulações, só lutas. Mas se eu disser coisas boas, não, Deus vai criar um caminho na minha vida. Eu vou orar a Deus e o Senhor vai me atender pela sua misericórdia. Eu vou insistir na oração. Eu vou buscar o Senhor, ao invés de reclamar, eu vou pedir, Senhor, coloca uma guarda à porta dos meus lábios. Coloca um freio na minha boca. Uma guarda para eu não pecar com a minha língua, para eu não comer, saciar o meu ventre, fartar o meu ventre de coisas ruins e amargas, de tristes, coisas tristes. Porque eu sei que a morte e a vida estão no poder da língua. Então vou orar a Deus para que Deus coloque uma guarda à porta dos meus lábios para não pecar com os meus lábios. Foi o que Deus fez com Zacarias. Zacarias não ficava quieto, Deus fez com que ele ficasse mudo. Até o tempo em que nascesse João Batista.
Então, meus irmãos, se nós seguimos os conselhos da palavra de Deus, guardarmos os nossos lábios, ser prudente nas palavras. Às vezes você tem um filho rebelde, na hora da ira, se saem aquelas palavras de maldição, depois é triste. Essas palavras vão criando, o inimigo usa essas palavras e começa a trazer problemas no teu filho, na tua filha. Começa a trabalhar naquelas palavras que foram proferidas. Há pais hoje estão colhendo frutos amargos porque praguejaram os seus filhos. Ao invés de abençoar, amaldiçoar os seus filhos. E hoje eles estão com problemas em clínicas de recuperação, com problemas até mentais. Por causa de algumas palavras que saíram no momento da ira. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Irai-vos e não pequeis. Abençoai e não amaldiçoeis. Temos que amaldiçoar, mas no calor da ira. No calor da ira saem aquelas palavras porque o coração está cheio daquilo. E aí saem aquelas palavras de maldição. E quando sai o leite derramado não tem como recolher mais. E aquelas palavras vão trabalhando, vão dando autoridade para o diabo, para o inimigo. E ele vai trabalhando naquelas palavras de negatividade, de incredulidade, de maldição, praguejamentos. E vai trazendo um monte de problemas na vida das pessoas. Na família, a discórdia, onde tem uma casa que tem brigas, palavrões, ali está uma legião de demônios, ali o anjo do Senhor não está mais ao redor, mas está ao derredor. O anjo do Senhor não fica mais ali ao redor por causa dos palavrões, mas aí ficam os demônios ali em cima, nos lugares celestiais, impedindo as orações, porque Deus não ouve orações com gritarias, com xingos, com palavrões, e a oração não sobe. E ficam os espíritos malignos agindo naquela casa, naquela família, tirando a paz, e joga um contra o outro. E qualquer coisinha já é briga, já é discussão. Palavras de maldição. A mulher fere o marido com palavras. O marido fere a mulher com palavras. O filho já não respeita o pai nem a mãe. E é xingos, palavrões, gritarias. Então essas palavras elas passam a produzir morte. Ao invés de produzir vida, elas produzem morte. Tristeza, doenças. Há pessoas que começam a brincar com certas palavras e começam a dizer eu quebrei a perna, eu quebrei o braço, e começam a usar esse tipo de palavra e chega um tempo que sofre um acidente por causa das palavras que foram proferidas. Eu já vi isso, meu irmão e minha irmã. Eu já vi isso acontecer. De pessoa que dizia que tinha quebrado a perna e realmente quebrou a perna. Então as nossas palavras, elas dão legalidade a Satanás. Por isso a palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Tem que tirar essa ira, essa gritaria, esses palavrões, mentiras. Tudo isso dá legalidade a Satanás para ele destruir a família, porque o Senhor Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas quando as nossas palavras são positivas, são palavras de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Como Josué e Calebe, nós iremos vencer, Deus é conosco, o Senhor nos dará essa terra, não importa se tenha gigantes, Deus nos dará essa terra que mana leite e mel. Confiaram em Deus e entraram na terra prometida, mas aqueles que murmuraram, que tinham 20 anos para cima, eles não entraram na terra prometida. Só os seus filhos que tinham 20 anos para baixo. Morreram todos no deserto. Só entraram Josué, Calebe e os que tinham 20 anos para baixo. Mas o resto do povo morreram tudo no deserto. Não entraram na terra prometida. Por causa da língua, por causa da murmuração, da reclamação. Então certas palavras
elas trazem morte e não vida. Por isso diz aqui que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu não sei até que ponto você chegou com as suas palavras. Deus o sabe. Mas ainda há tempo de você construir uma vida diferente. De você resgatar aquilo que foi colocado para fora. Aquilo que foi palavras de destruição. Você pode se achegar a Deus, pedir perdão pelos seus pecados, para que Deus encerre tudo neste momento presente, para que o Senhor venha encerrar, venha começar uma nova vida na tua vida. Dobre os teus joelhos e vamos falar com Deus. Pai Santo e glorioso, é no nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, que eu oro por esta pessoa, Pai, que está passando, ó Deus, um momento difícil na sua vida, ó Senhor, e que feriu muitas pessoas com as suas palavras, feriu os seus filhos com as suas palavras, ó Deus, feriu tantas gentes com as suas palavras, e hoje está colhendo frutos amargos, ao invés de ver coisas boas, está vendo coisas ruins. Mas o Senhor é poderoso, misericordioso, ó Pai, para entrar com providência, para entrar com libertação, com misericórdia, com perdão, Senhor, meu Pai, na vida desta pessoa. Ó Deus, vai de encontro, Senhor. Perdoa os seus pecados, ó Deus. Entra com providência, Senhor. Com purificação, meu Deus e meu Pai. Por amor do teu santo nome. Ó Deus querido, nós invocamos o Senhor. Pedimos, meu Pai, que o Senhor lance no mar do esquecimento, ó Deus, estas palavras frívolas, palavras torpes que saíram da boca desta pessoa, Senhor. Que o Senhor possa purificar, como purificou os lábios de Isaías, que reconheceu que era um homem de lábios impuros e que habitava no meio de um povo de impuros lábios, mas o Senhor enviou uma brasa tirada do altar pelo seu anjo e tocou nos lábios de Isaías com uma tenaz. Ó Deus querido, santo e misericordioso, que o Senhor possa entrar na vida desta pessoa, meu Pai, a entrar com cura, Senhor. Limpar a sua mente, o seu coração. Cria, ó Deus, um coração puro na vida desta pessoa. Torna a dar, Senhor Deus, a alegria da salvação. Por amor do teu santo nome, Pai querido. Venha de encontro, meu Deus. Entra com providência, Senhor. Entra com cura nesta alma, Senhor, meu Deus e meu Pai. Por amor do teu santo nome. Receba esta voz de oração. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Confie em Deus, meu irmão e minha irmã que ouviram esta palavra. O Senhor perdoou os teus pecados por esta oração. Lançou no mar do esquecimento. Deus está te concedendo o arrependimento. Porque Deus conhece o teu coração e sabe que no momento da ira, você lançou palavras sobre esta pessoa e feriu e trouxe as consequências na vida desta pessoa, que hoje está sofrendo também. Mas poderoso é Deus para entrar com mudança, para entrar com transformação, para entrar com cura, Pai querido, na vida desta pessoa, Deus da glória. Entra com libertação, Senhor. Entra com cura, Pai, com restauração nesta família, nesta casa, Senhor, que é só briga, é só contendas, ó Deus, só palavras de maldição, mas pelo poder da Tua palavra, Senhor, seja quebrado o laço do passarinheiro, ó Pai, seja desfeito toda a obra de Satanás na vida desta pessoa, Deus querido e santo. Entra com providência, meu Pai, com milagre, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Fique firme, meu irmão e minha irmã, servindo a Cristo, porque aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Deus seja sempre louvado. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, todo louvor, toda honra e toda glória, por Jesus Cristo, nosso amado e eterno Salvador. Amém. E graças a Deus.